lá, galerinha, que já entendeu que o estudo é o caminho certo para você chegar ao seu sucesso. E hoje em dia, para entrar aí numa faculdade, fazer um curso superior, o Enem é o caminho, né? É a porta de entrada. Então, estamos aqui para te ajudar nisso. Vamos começar o nosso curso com essa primeira aula, que vai envolver, na verdade, uma prévia daquilo que vem a ser literatura, daquilo que vem a ser arte, para então podermos entrar nos períodos literários, falar de autores e tudo mais, certinho? Muito bem, quero falar com vocês sobre arte. O que é arte? Você já pensou sobre isso? Já parou para pensar? O que é arte? Como o homem faz arte? Como ele elabora? O que será que o autor, né, que o pintor, que o escultor, o que será que eles pensam? Para te ajudar, coloquei no slide aqui uma pequena definição. Vejam só. Gosto muito de falar assim, que a arte é uma forma, tá, de o ser humano expressar suas emoções, sua história, sua cultura, através de valores estéticos, com beleza, harmonia e equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, na literatura, entre outros. Então, galera, podemos pensar assim: a arte é a forma que o homem encontra de expressar os seus sentimentos e emoções. E isso, gente, é visível, né, em todos os períodos literários, todos os períodos históricos, seja na literatura, tá? Seja na música, né? Quem nunca, né, já parou para ouvir uma música e aí aquela música toca o seu coração? Que aquilo é a expressão da alma do homem, né? Se não a alma de quem escreveu, é a alma de quem ouve. Tá? Então é um homem em sentimento, é um homem demonstrando as suas emoções. Isso é bonito, né, gente? Pois é, a arte é isso. É essa representação. Então é bem importante nós conhecermos o contexto histórico, conhecermos a situação em que as pessoas viviam naquela época. Por exemplo, vou falar do século XIX. Nossa, professora, é muito distante, eu não entendo, não sei o que acontecia. Então, vou contextualizar. As aulas de história, elas serão muito importantes, né, para você entender uma série de coisas. Você precisa conhecer, por exemplo, a Revolução Francesa, né, para entender uma série de questões expressas na literatura nessa época e depois dela. Então, é o homem mesmo representando. Você precisa conhecer a época ali do século XX no Brasil, época de ditadura, de repressão. Você precisa entender para saber o que os artistas faziam na época, como eles se posicionavam ou não, fugiam disso, certo? Então, a arte é isso, é essa expressão. E cada artista, né, vai expressar as suas emoções, os sentimentos, seus pensamentos de uma forma peculiar. E assim é também com a gente, certo? Então, olha aqui. A literatura, né, que é o nosso foco aqui no curso, seria a expressão linguística de uma concepção própria da realidade. Expressão linguística. Porque o autor que vai fazer uma pintura, ele expressa ali no desenho a sua emoção e a sua própria realidade. Na literatura, nós fazemos uma expressão linguística, utilizamos as palavras, utilizamos os aspectos linguísticos para pronunciar o que nós queremos, certo? Dá uma olhadinha nesse quadro. Eu amo, tá? Essa tela do Cândido Portinari. O nome é Os Retirantes, tá? Tá aqui a data, 1944. Mas eu quero que vocês parem um momento para observar essa imagem. Às vezes você já viu, né, em algum momento essa tela, mas não parou para perceber os detalhes. Observem o chão, observem a feição das pessoas, a expressão do olhar dos adultos. Observem o céu escuro, não tem sol, é um entardecer, um anoitecer, as aves pretas no céu, né? A feição esquelética das crianças, não é mesmo? Inclusive a criancinha que está de chapéuzinho embaixo, a menorzinha, em pé, olha a feição, olha o rosto, não é mesmo?
E essa tela eu sempre gostei muito porque ela é forte. Ela é forte e ela nos mostra questões muito graves que aconteciam no Brasil nessa época e que ainda acontecem, né? Situações drásticas de vida. E essa tela, ela representa, ela quase que ilustra uma obra chamada Vidas Secas, Graciliano Ramos. Conhecem? Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler essa obra, façam. Vidas Secas é uma obra desse tamanhozinho, pequenininha, tá? Querem uma primeira leitura aí, para começar, né, bem? Leiam esse livro. Vocês vão entender ainda com maior profundidade essa tela. E essa tela ela nos mostra uma série de coisas. É a representação de um sentimento, né? Nossa, um sentimento de lamúria, de dor, o sofrimento dos retirantes que saíam sem nada, apenas uma trouxa nas costas, outra na cabeça, e a família toda ia atrás de uma vida melhor. É uma realidade distante de você? Você pode ser uma pessoa abastada ou não, mas conheça a realidade brasileira. E até hoje as pessoas saem de lugares menos favorecidos e vão para outros em busca de coisas que muitas vezes elas não encontram. Não é isso? Mas esse quadro nos mostra isso e não nos mostra com pouca dor, né? Uma pessoa que um pouco sensível à arte olha e isso afeta a gente, pelo menos a mim, né? Que sou uma grande apreciadora. Muito bem, isso é o que nós chamamos de arte visual, tá? É através da imagem, sem sequer colocar uma palavra, que o autor nos mostra uma série de coisas. Eu seria capaz, você também, provavelmente, de fazer um texto sobre esses personagens. Você poderia escrever uma história sobre eles, transformar essa figura, né, em uma obra, assim como Vidas Secas. Certo? Tinha a mãe, um pai, 2 filhos, uma cachorra, uma família até menor do que essa do quadro, mas que vivia, né, que vive, a obra ainda é atual, vive os mesmos problemas, as mesmas questões, também eram retirantes, certo? Então, eu seria capaz de escrever um texto dissertativo, um texto narrativo, um texto descritivo dessa obra. Então, isso é arte visual, sem sequer colocar uma palavra, ele nos conta e nos mostra muita coisa. Certinho? Então vamos passando. Senão eu fico aqui até amanhã falando sobre essa tela que eu adoro. E a arte verbal, né? A arte verbal é o contrário, não tem imagens. O próprio signo linguístico vai nos dizer uma série de coisas. Vejam só. Esse é o título, tá? Chama-se Os Poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Quem escreveu foi o famoso autor Mário Quintana, poeta renomadíssimo brasileiro, e que nos brindou com essa joia, essa pérola, que é um poema falando sobre o poema, né? E o poema é isso, vejam só, volta comigo aqui agora. Eles chegam como pássaros e pousam no livro que lês, né? Parafraseando. Então você está lendo um livro e o poema vem e ele é como um pássaro ali. E quando você fecha o livro, ele voa, porque ele já tirou de ti, o alimento necessário, tá? E olhas suas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Isso é muito bonito, né? Essa é uma arte verbal, né? Expressa essa imagem. Também, ao ler este poema, você consegue imaginar, você pensa, você faz representações mentais daquilo que está lendo, tá? Isso é expressão de arte também. Bom, como eu falei já no início, literatura e processo histórico, né? A literatura é a expressão da sociedade, como a palavra é a expressão do homem.
Então, você identifica, você vê, você percebe uma sociedade através da arte, tá? Como a sociedade vivia, quais são os problemas que essa sociedade enfrenta, tá? Os problemas que a sociedade enfrentou, né? Nós estamos lendo uma obra, um romance de costume, por exemplo, lá do romantismo. Você consegue ter uma noção de como a sociedade vivia. É a representação de uma sociedade. O realismo faz isso o tempo todo, tá? Representa a sociedade da época, aquela arte. Você consegue imaginar como as pessoas viviam, se colocavam, ok? Muito bem. E a literatura, gente, ela possui funções. Não é à toa que um autor escreve alguma coisa. Existe uma função ali. Eu quero marcar com vocês isso. Bom, primeiro, a função emotiva. Características. Se é emotiva, tem a intenção de comover o leitor e motivá-lo. Atuante nas diversas emoções do leitor, participativa, atuante e aliciada. A arte engajada, ela não quer só comover, trabalhar as emoções do leitor, ela quer também promover mudanças numa realidade, mudanças inclusive na atitude do leitor. Crítica e análise da realidade. Há uma reflexão sobre o processo histórico, sobre as questões vividas naquele momento, tá? Vou te dar um exemplo. Conhecem o autor Castro Alves, poeta dos escravos? Maravilhoso, perfeito. Ele escreveu um poema, gente, que eu vou ter oportunidade de ler para vocês aí quando for falar de romantismo. Ele escreveu um poema chamado Navio Negreiro, que é um dos poemas que até hoje mais me emocionam. E quando eu leio, toda vez eu fico com a voz embargada, porque até hoje, e olha que nos meus muitos anos de carreira, eu já li para alunos muitas vezes, eu já li em casa muitas vezes esse poema, desde a época da minha formação na graduação, e depois na pós-graduação, eu tenho lido esse poema, estudado Castro Alves, e não deixo de me emocionar. Tá? Então, é uma poesia que causa essa emoção também, comove o leitor pelo tipo de linguagem utilizada ali, mas que tem uma questão engajada muito forte, mais ainda do que a questão da motivação, da emoção. Então, ela é mais engajada do que emotiva, tá? E esse engajamento é o quê? A questão da abolição da escravatura, né? Castro Alves lutou pelo fim da escravidão. E esse é um assunto que todo brasileiro tem que se interessar muito, porque foi, na verdade, uma mancha aí na nossa história. Né? E Castro Alves demonstra isso de maneira engajada, de maneira forte. Né? É só um exemplo. Isso no século XIX. No século XX eu teria muitos exemplos para falar sobre essa arte que faz uma reflexão da realidade, do processo histórico, ok? E a intenção de investigar a palavra também. É usar a palavra como meio de promover uma mudança de atitude, de ação no leitor. Tem mais. Metalinguística, isso aqui é muito legal. Esse poema que nós lemos aqui nessa aula do Mário Quintana, ele é um poema metalinguístico, né? Ele usa um poema para falar do próprio poema. Então, a função desse tipo de literatura é fazer reflexão sobre a própria escrita. Para que eu escrevo? Por que eu escrevo? Qual é o objetivo? Relação entre autor, leitor e palavra. Coisa linda são as digressões machadianas, tá? Coisa linda é o Machado de Assis. O que são digressões machadianas? É o momento que ele para e conversa com você, conversa com o leitor. Ok? Essa é a relação entre autor, leitor e a palavra, tá? Quem leu, né, alguma obra do Machado de Assis entende perfeitamente o que eu estou falando. Se você ainda não leu, leia. Você não pode passar por essa vida sem conhecer Dom Casmurro, certo? Utilização da linguagem figurada, tá? Para representar a própria escrita. Por exemplo, o Mário Quintana falou do pássaro, poemas são pássaros. Então, nós temos aí uma metáfora, tá? Bem colocada, expressão figurada da linguagem. E ainda, por fim, a função poética. Poesia, função poética. Só na poesia? Não, na prosa também. É o plano conativo em predomínio.
Destaque para o nível metafórico. Conativo é o quê? A linguagem figurada, aquela linguagem em que você trabalha palavras fora do seu sentido original, tá? Fora da sua significação do dicionário. A metáfora né, é quase 90%, tá? Dos casos, eles vêm a partir de metáforas. Eles acontecem a partir de metáforas, ok? Que é o plano conotativo da linguagem, certinho? Bom, quero ainda falar para vocês sobre o que é texto literário e não literário. Qual que é o nosso foco aqui no meu curso, professora Rafaela? Ó, isso aqui, ó, texto literário. O não literário, quem vai trabalhar com vocês? Nosso querido professor Décio Terror, ok? O literário também, mas a expressão artística ali no texto literário é comigo, tá? Ele vai trabalhar os gêneros, alguns, mas assim, principalmente essa parte fica comigo. Quero só marcar a diferença, tá? Qual é a diferença de um texto literário para um texto não literário? Basicamente, a função e a linguagem, tipo de linguagem utilizada, tá? Mas eu tenho um quadro aqui para explicar isso melhor. Texto não literário é predominantemente informativo. Texto literário, sem deixar de ser informativo, abre espaço à ficção, à emoção e à expressão dos sentimentos. O texto não literário, ele é objetivo, cada palavra possui um só significado, tá? É a linguagem denotativa. Enquanto o texto literário, ele é subjetivo, ele é aberto a várias interpretações, socorre-se de vários recursos expressivos. Então, nós temos aqui a linguagem conotativa. Bem, texto não literário tem a intenção mais imediata, utilitária. Agora, o texto literário, não, tem uma intenção estética. O texto não literário usa a linguagem impessoal. O emissor apaga-se para fazer ressaltar o conteúdo, isto é, fria e direta. Já no texto literário, não. Usa uma linguagem mais pessoal. A subjetividade do emissor é importante na análise do conteúdo. Texto não literário. O texto não literário diz, afirma, declara. É por isso denotativo. O texto literário sugere, insinua, evoca. Bom, gente, por este quadro, não sei se vocês percebem, mas é muito mais gostoso trabalhar com o texto literário, né? Porque ali as palavras brincam, as palavras pulam, elas brincam, elas se encaixam, elas se dissolvem, tá? Em busca de um novo significado, de uma nova expressão, tá bom? No texto não literário ali, você pode, para encaixar essas características que eu falei, pensa numa notícia de jornal, volta aqui, ó. Ela é informativa, ela é objetiva, não pode dar duplo sentido na hora de noticiar um fato. Tem intenção mais imediata, é utilitária, né? Existe um porquê de noticiar aquilo. A linguagem é pessoal, eu não posso falar, infelizmente aconteceu um incêndio na rua tal, me deixou muito triste, não. O emissor, ele se apaga, ele tem que ser frio e direto para falar, inclusive, para narrar, inclusive, um fato triste que possa ter acontecido. O texto não literário, né, ele declara, ele afirma algo. E aí o não literário pensa em um conto, né? Um conto, ele pode ter um quê informativo, só que ele trabalha a expressão dos sentimentos. Ele é subjetivo, o autor agora, num conto, ele não se apaga. Ele pode demonstrar as suas emoções, seus sentimentos. Ali a função é estética, de trabalhar a linguagem. E para fechar aqui, usa uma linguagem mais pessoal, tá? E ele sugere, insinua, é você que vai interpretar. Muito bem, coloquei aqui só exemplos, tá? Na linguagem não literária, anoitece. Olha que coisa linda, gente. Na linguagem literária, a mão da noite embrulha os horizontes. Coisa mais linda é isso, ó. Aí. Mesma coisa, só que um na linguagem literária e outra não literária. Ou na não literária, teus cabelos loiros brilham. Como dizer isso literariamente? Os clarins de ouro dos teus cabelos cantam na luz. Olha o Mário Quintana aí de novo. A não literária. Uma nuvem cobriu parte do céu.
Linguagem literária, um sujo de nuvem emporcalhou o luar em sua nascença. Na não literária, aos 50 anos, inesperadamente, apaixonei-me de novo. Da linguagem literária, na curva dos 50, deparei neste amor. Carlos Drummond de Andrade, mestre na nossa língua. Muito bem, e agora, ainda falando sobre linguagem denotativa e conotativa, linguagem literária ou não, a linguagem literária, gente, é aquela que brinca com as palavras. Eu preciso que vocês entendam isso. Para que entendam, eu separei um texto aqui, que ele é uma receita. Quando você pensa numa receita, a receita ela é utilitária, ela tem um objetivo, a linguagem ali é não literária. Mas eu posso transformar uma receita em um texto completamente literário. Então é fácil encontrar, inclusive, esse tipo de receita na internet. Olha aqui, receita do amor. Coraçãozinhos. Ingredientes: 5 colheres de amizade, 7 colheres de carinho, 1 xícara de compreensão, 10 colheres de respeito, 1 quarto de paixão, 8 colheres de sinceridade, 9 colheres de atração, 1 pitada de ciúme para temperar. Achei engraçado que só a paixão ficou um pouquinho, né? Tá bom. Modo de preparar: misture bem e quando estiver denso, experimente. O efeito será imediato. Saboreie sem moderação. É o jeito inesperado de se usar a linguagem. Quando você pensa numa receita, você não imagina isso. Isso é linguagem conotativa, isso é linguagem literária, certo? E ainda falando sobre agora os gêneros literários. Quais são os gêneros que nós vamos trabalhar na literatura? Lírico, épico e dramático. O lírico, né, a expressão dos nossos sentimentos. O épico, vamos lembrar aí dos Lusíadas, conta-se um feito heróico de alguém, de um povo. E o dramático é aquele texto que é feito para ser dramatizado como teatro. Gêneros narrativos, gêneros que possuem elementos da narrativa. Nós temos gêneros narrativos dentro dos literários. Tá? Um conto, por exemplo, que é um gênero literário, ele traz uma narrativa, um romance também. E para finalizar, eu deixo para vocês aqui uma imagem também muito fácil de ser encontrada na internet. Como é a nossa primeira aula, o que eu desejo para vocês é isso aí que está dentro dessa imagem. Eu espero que a arte, que as palavras, que a literatura te envolva, te abrace, que você goste disso, tá? Eu adoro essa imagem. É uma imagem que provavelmente alguns aí já viram, né? Eu gostaria que o texto fizesse isso com vocês, tá? Com os meus alunos, que o texto abraçasse você, que você pudesse ficar tão empolgado quanto eu fico em falar de arte, tá? Vocês vão me ver aqui muito motivada, porque, embora eu seja também professora de língua portuguesa, dou estratégia, trabalho com cursos, preparatório para concursos. Quando eu sou convidada a um projeto de literatura, eu fico extremamente feliz, porque eu me divirto muito, é uma delícia, é prazeroso trabalhar com arte, com textos literários, e é isso que o texto faz comigo, que o romance faz comigo, ele me abraça, ele me envolve, e é maravilhoso, é uma viagem muito legal. Gostaria que acontecesse com vocês, meus queridos alunos do Estratégia, porque o Enem, ele é assim, né? Lá na prova do Enem, se você deixar, o texto ele te abraça. E se você conseguir também abraçar o texto, é sucesso, com certeza, na certa. Ok, galerinha? Então, qualquer dúvida sobre essa aula, sobre o PDF, já sabem. Fórum de dúvidas, ou então manda lá no meu e-mail, eu respondo para você também. professorarafaelafreitas@gmail.com.br. Quem quiser uma aproximação maior comigo também, estou à disposição lá no Facebook, vai ser um prazer, tá? Professora Rafaela Freitas, curta a minha página também, prof.rafaelafreitas, canal do YouTube. Eu vou colocar isso tudo para vocês na minha aula 00 no PDF, os links, né? Quem quiser. Eu gosto muito desse contato direto com meus alunos, que o online ele tem uma frieza, né? Que o fórum elimina, esse contato nas redes sociais também, no Periscope. Então, vai ser um prazer, galera. Vamos seguir firmes no objetivo e daqui para frente, aula 1, aula 2, aula 3, até o final, tá? Cumprindo o nosso objetivo. Não deixe de assistir também o vídeo de exercícios, tá? Fazendo exercício, vou comentar algumas questões para vocês. Às vezes,
a maioria delas do Enem, outras não, mas que sejam na mesma proposta, tá? Do Enem, para o estudo ficar bem legal, bem completo, bem coeso. Certo, galera? Então, até a próxima. Obrigada. Até mais.